O trabalho de autoconhecimento deve ser organizado por uma pessoa que compreende seus desafios e suas metas, e conhece seus métodos. Alguém que já tenha passado por esse trabalho organizado. No quarto caminho, o mais velho é o líder. Uma atividade em grupo não pode começar sem um líder, mas o trabalho com um líder incapaz ou falso só produzirá resultados negativos. Uma característica importante dos grupos é que a sua composição não é determinada pelos membros. O líder escolhe pessoas que, segundo acredita, podem ser úteis umas às outras na meta primária do autoestudo, tarefa que só pode ter êxito em um grupo organizado de maneira adequada. Sozinha, uma pessoa não consegue se enxergar, mas, em grupo, as pessoas dedicadas ao autoestudo se ajudarão mutuamente, quer queiram, quer não. É da natureza humana ter mais facilidade para ver os erros dos outros do que os próprios, mas no caminho do autoestudo, aprendemos que temos todos os defeitos encontrados nos outros. Vemos, em outras pessoas, muitas coisas que não vemos em nós mesmos. Contudo, começamos a nos identificar com essas características e percebemos que os outros membros do grupo são como espelho, nos quais nos refletimos e nos vemos. Porém, para nos vermos nos defeitos dos outros sem julgá-los, pura e simplesmente, precisamos estar em guarda e sermos sinceros com nós mesmos. Precisamos nos lembrar de que cada um de nós está dividido. Uma parte de nós quer despertar e a outra parte, nossa personalidade, não deseja isso. O grupo representa um pacto realizado entre os eus, de seus membros com o objetivo de lutarem juntos contra suas próprias falsas personalidades. Quando um grupo é organizado, haverá nele tanto condições gerais para todos, quanto condições individuais para cada membro. Uma condição geral é a de não revelar o que ouvimos ou aprendemos no grupo. Não há nisso nenhuma tentativa de guardar segredos, ou de nos impedir de trocarmos ideias com familiares e amigos. O ponto dessa condição é que não somos capazes de transmitir de modo correto o que é dito no grupo, e ao transmitir ideias errôneas, isolamos os demais da possibilidade de abordarem ou compreenderem qualquer coisa relacionada com o quarto caminho. A outra razão, igualmente importante, para essa restrição é que isso serve de exercício para ficarmos em silêncio sobre as coisas que nos interessam. Gostaríamos de falar sobre essas coisas com todos com quem estamos acostumados, por assim dizer, a compartilhar nossos pensamentos. Esse é o mais mecânico de todos os desejos, e nesse caso, não falar é a abstinência mais difícil de todas. Porém, se compreendermos essa regra, ou pelo menos a seguirmos, ela será o melhor exercício possível de lembrança de si, ou autorrecordação, e de desenvolvimento da vontade. Outra condição aplicável a todos os membros é que eles precisam ser absolutamente honestos com o líder. Isso deve ficar claro e bem compreendido. Não percebemos até que ponto nossa vida é consumida pela mentira, seja abertamente ou seja pela omissão da verdade. Somos incapazes de ser honestos, seja com nós mesmos, seja com outras pessoas. Imaginamos que a opção de dizer a verdade cabe a nós, mas na verdade não compreendemos que aprender a sermos honestos, quando necessário, é uma das coisas mais difíceis desse mundo. Portanto, teremos de aprender como é difícil sermos honestos, sobretudo em nosso relacionamento com o líder. Se alguém mente de propósito para o líder, oculta algo dele ou é desonesto com ele, a presença dessa pessoa no grupo torna-se totalmente inútil. Não ser sincero com o líder é até pior do que ser mal educado, ou rude com ele ou em sua presença. Uma terceira condição geral é não nos esquecer da razão pela qual procuramos o grupo, para aprender e trabalhar com nós mesmos em prol do autoconhecimento, e para aprender e trabalhar, não como achamos que isso deve ser, mas como nos mandam fazer. Se, portanto, após nossa entrada no grupo, começarmos a duvidar do líder, a criticar o que ele faz, por imaginar que sabemos como o grupo deve ser conduzido, e, sobretudo, se formos desrespeituosos com o líder, impacientes,
rudes ou contestadores, isso porá fim, na mesma hora, a qualquer possibilidade de trabalho de autoconhecimento. Pois esse trabalho é possível apenas se todos lembrarem de que estão lá no intuito de aprender, e não de ensinar. Assim que alguém começa a perder a confiança no líder, ele e o líder não serão mais úteis um ao outro. E, nessa hipótese, é melhor a pessoa sair e procurar outro líder, ou trabalhar sem líder. Tentar trabalhar sozinho será perda de tempo, mas de qualquer maneira fará menos mal do que mentir, ocultar a verdade ou desconfiar do líder e contestá-lo. Por fim, além dessas condições básicas, presume-se que os membros do grupo precisam trabalhar seu autoconhecimento sozinhos. Se imaginarmos que estamos trabalhando simplesmente por fazer parte de um grupo, se pensarmos que nossa mera presença é suficiente, ou como costuma acontecer, se acharmos que nossa participação é um passatempo, com a intenção de fazer amigos ou algo parecido, não há razão para continuarmos no grupo. E quanto antes sairmos por conta própria, ou nos pedirem para não voltar mais, melhor para todos. Essas condições básicas são regras obrigatórias voltadas a todos os membros do grupo. A regra tem 2 propósitos. O primeiro, ajudam todos a evitar coisas que podem atrapalhar. E segundo, ajudam a nos lembrarmos de nós mesmos. Mas é comum no início que os membros considerem as regras onerosas e perguntem, inclusive se não é possível eliminar uma delas ou todas. As regras parecem ser um limite desnecessário à nossa liberdade, ou uma formalidade entediante. E quando o líder tenta aplicá-las, pensamos que ou ele não gosta de nós, ou está descontente com o que fizemos. Na verdade, as regras são a primeira ajuda, e a mais importante, que os participantes obtêm por trabalhar em uma escola. Obviamente, as regras não foram criadas no intuito de nos divertirmos, de ficarmos felizes ou de facilitar as coisas para nós. Elas existem por um único motivo, para que nos comportemos como se, ou seja, como se lembrássemos de nós mesmos e percebêssemos como devemos tratar as pessoas fora do trabalho, no trabalho e o líder. Se nos lembrássemos de nós mesmos e compreendêssemos isso, as regras não seriam necessárias. Mas como não somos capazes de fazer isso no início do trabalho, essas regras são indispensáveis. Sem dúvida, na prática as regras nunca são fáceis, agradáveis ou confortáveis, e sim o oposto, a fim de que todos cumpram seu papel. As regras são os despertadores que acordam quem dorme, mas quando o despertador toca e abrimos os olhos por um segundo, nossa primeira reação é ficarmos indignados, perguntando-nos se não existe jeito de acordar sem despertadores. Todas essas condições são para grupos reais, formados no intuito de seguir o 4º caminho. No verdadeiro trabalho de autoconhecimento, não é permitido fomentar a paixão, e em grupos organizados de maneira adequada, não se exige fé. Pede-se apenas um pouco de confiança, apenas por um período breve, até a pessoa ser capaz de constatar o que está ouvindo. No começo, é difícil dizer se esse trabalho é correto, se as diretrizes recebidas são sensatas. É aqui que a base teórica do 4º caminho pode se mostrar útil, pois a pessoa pode julgar com maior facilidade sob a perspectiva da teoria. Sabemos o que sabemos e não o que não sabemos. E sabemos o que pode ser aprendido por meios comuns e o que não pode. Portanto, se aprendermos alguma coisa nova que não pode ser aprendida de maneira habitual, pelos livros ou por outras fontes convencionais, isso pode servir, até certo ponto, como um indicador de que o outro lado do 4º caminho, o lado prático, também pode estar certo. Naturalmente, porém, isso é apenas uma indicação e não uma garantia. É possível que ainda estejamos enganados.